Mas não, ele não estava em Ela outra... vai colocar em outra apresentação. Calma aí, Renato. Isso. Aí vai, acho que vai. Ela que vai passar o janeiro. Agora ele Não foi. Agora ele não foi. Foi não? não. Mas eu fico aqui. Vê se ele vai. Não, vou ver não. Aperta aí pra ver se ele vai. Vai. Ih, mas tá cortado. Ah, peraí, deixa eu diminuir aqui a... Esse aqui. Será que se eu diminuir aqui vai? Amiga, eu não sei. Pode pegar e botar em outro lugar. Deixa eu passar pra ver se tá... Eu acho que tá Voltou voltado. mais. Vai ter que ser no PowerPoint. Volta lá no PowerPoint. Lá em cima. Mas baixa o PowerPoint, senão ele não vai abrir. Já tá em 75%. Esse tá mais rápido. Como que eu faço? Deus. Como que eu faço aqui agora? Ai, gente, por que aconteceu isso? Fechou. Olha lá. Não, dá ok, pode dar ok. Vai fechar. Não vai não. Aqui, ó. Bota pergunte-me mais tarde. Aqui embaixo. Peraí. Ai, meu Deus do céu, não para de abrir coisa. Que horror. É aqui, né? Já- isso. Aham. Vê se você consegue passar com o seu. Deixa ele abrir, foi. Vê se você consegue passar com o Aí seu. ele tá com a animação. Vai, Foi? Foi. Pessoal, acho que a gente pode deixar apresentar. Quando você quiser chamar. Deixa eu botar essa daqui pra você. A pessoa encosta isso cá em cima das coisas. É verdade. Não vai ser as pessoas, né? Isso. Vou pegar. Vou começar. Vocês estavam no mau contato? Gente, boa noite. Está com algum mau contato também. Está na forte, né? Agora eu já não sei o que é. Agora, gente, boa noite. Não foi. Vamos tentando. Não? Olha, teste. Hoje está que hoje estamos. Né? É que dizem que quando a gente está perto do aniversário vem o inferno astral, né? O meu está pertinho, então acho que é isso. Gente, o meu nunca foi embora. Não é? Olha, acho que eu vou ter que. Eu vou tentar para você, mas. Deixa eu tirar e botar. Isso. Eu fico tranquila sem o microfone. Boa noite. Vê um cabo assim, então. Boa noite. Não. Ele faz pra mim, mas me engana. Vira assim. Sim, também não. Foi? Não. Não, você só tá indo quando você vai. Não bate, né? Bem, eu vou tentar para você. Não, eu fico bem sem microfone. Pra mim não há problema. Então tá bom. E aí qualquer coisa, quem está mais lá atrás chega mais para pertinho para ajudar a gente. Então vamos dar início. A gente teve aqui algumas intempéries tecnológicas, mas ninguém está livre disso, né? Então boa noite a todos. O projeto de ética na formação e na atuação do profissional nutricionista
retorne às suas atividades no horário noturno, tentando atender, né, não só ao curso integral, mas também ao curso noturno, que sempre foi o nosso objetivo, atender a todos dentro da escola, dentro da universidade. Agradecemos a presença de todos vocês, mas em especial da nutricionista Thaís Alves, que irá abordar a temática da rotulagem de alimentos e a nutrição. Após a apresentação da doutora Thaís, teremos um espaço para troca de ideias e para perguntas, mas ela já sinalizou que quem tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta ao longo da palestra dela, não se sintam intimidados, podem levantar a mão e fazer as perguntas, tá? Eu informo ainda que no final da apresentação vai ser disponibilizado aqui um QR Code que registrará a presença de vocês e que está vinculada ao certificado que irá através do e-mail, tá certo? Thaís, ela é nutricionista, é egressa dessa casa, ela foi minha aluna, e é muito bom quando a gente traz, né, alguém de volta, que foi da casa, que se formou por aqui, né, que pode trazer esse percurso para que esteja mais perto de vocês, né? Então, ela é também mestre e doutora em alimentos e nutrição, também pelo programa de pós-graduação na Unirio. Ela tem atuação prática em consultoria nutricional e é docente da Cândido Mendes, Universidade Cândido Mendes, e da Universidade Estácio de Sá. Então, Thaís, fique à vontade. Nós vamos aproveitar essa noite aqui com todo esse conhecimento que você construiu ao longo da sua jornada e vai trazer para a gente. Tá bom? Então, fiquem à vontade e a gente vai aproveitar. Você está mais para lá para poder deixar você mais à vontade. Gente, boa noite a todos. A professora Renata já fez a apresentação do meu currículo lindamente, então acho que eu não preciso repetir tudo que ela falou. Mas é um prazer estar aqui de volta, né? Agradeço a professora Renata, a professora Elka, a professora Rosa, todas foram minhas professoras aqui na graduação em nutrição. E eu costumo brincar que eu sou a egressa da Unirio que não larga o osso. Então eu tô sempre de volta, eu tô sempre querendo voltar para a casinha, para o lugar onde eu me formei, para poder trazer um pouco da experiência para os alunos. Eu acho muito importante que nós, como egressos, possamos retribuir aquilo que foi feito pela gente durante a nossa formação. Então é um prazer falar com vocês hoje. E hoje a gente vai abordar, né, quais são os impactos éticos no tema da rotulagem nutricional. Eu vou iniciar, a professora Renata pediu para eu iniciar, falando um pouquinho da minha jornada na nutrição, até eu chegar onde eu cheguei hoje. E essa jornada começou lá em 2010, quando eu passei na faculdade e eu entrei na graduação em nutrição. Confesso que não era a minha primeira escolha, nem a segunda, talvez, nem a terceira. Eu brinco que eu caí de paraquedas na nutrição, como qualquer adolescente. Eu achava que eu queria uma coisa e hoje eu tenho certeza que não era aquilo que eu queria. Mas acabou que, pelas intempéries da vida, eu passei, foi o primeiro Enem do modelo novo que eu fiz em 2009, e aí com toda aquela questão de tem um monte de opção de curso para você colocar, em uma delas a minha vaga, eu coloquei para nutrição na Unirio e, enfim, fui classificada. E naquela época eu pensei, eu não gosto, eu não quero, eu nunca quis fazer nada na área da saúde, mas eu passei, eu tô aqui, não tô fazendo nada, vou lá, vou assistir algumas aulas, se eu não gostar, eu faço vestibular de novo. Eu era bem novinha, eu tinha 17 anos na época, então o tempo era o que não faltava naquele momento. E acabou que no primeiro período da graduação eu conheci uma disciplina que fez eu me apaixonar pela nutrição, que talvez, eu não sei como é que hoje é, né, a ligação de vocês com essa disciplina, mas na minha época eu fui um pouco criticada por isso, que foi bioquímica de alimentos. Eu caí em bioquímica de alimentos e eu achei toda aquela
coisa de reações químicas e todas as alterações que os alimentos sofrem em maturação e depois que eles entram no nosso corpo, a coisa mais linda do universo. E eu falei, beleza, eu gostei dessa disciplina, eu já estava me encontrando também ali em química analítica, então vocês vão ver que a minha formação ela é toda para a área tecnológica, por essa preferência natural que eu tinha lá no início da graduação, mas eu resolvi me manter no curso e me formei 5 anos depois, em 2015. Durante todo esse processo, eu sempre participei de projetos à parte, né, além da graduação. Então eu fiz iniciação científica desde o primeiro período, depois da iniciação científica eu fiz extensão, depois eu fui monitora. Então assim, durante toda a graduação eu sempre participei ali, né, dos trabalhos extracurriculares dentro da faculdade. E aí, quando chegou no segundo período da graduação, parece precoce, mas foi assim. Quando chegou no segundo período da graduação, eu fui fazer composição de alimentos. E o que eu já gostava muito de bioquímica de alimentos virou uma paixão na minha vida. E naquele momento, acreditem, é verdade, eu decidi que o que eu queria dentro da nutrição, já tinha definido que eu ia me formar como nutricionista, mas que o que eu queria era atuar na docência. E que eu queria dar aula de composição de alimentos. Naquele momento era o que eu queria. Com isso, eu segui toda a minha graduação voltada, né, para atuar como professora em algum momento após a minha formação. E aí eu descobri que eu precisaria ter pelo menos um mestrado, que a nossa graduação, ela nos forma como bacharel, não nos habilita a lecionar, e que eu precisaria pelo menos do mestrado para poder lecionar em nutrição. Então, assim que eu me formei em 2015, eu entrei no mestrado, foi um processo assim bastante rápido. Entrei no mestrado, fiz o meu mestrado aqui na Unirio também, lá no PPGAN, então Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição. Todo o meu trabalho de mestrado foi voltado para a área de tecnologia de alimentos. Eu trabalhei com glúten, eu trabalhei com trigo brasileiro e com a leitinicidade dentro desse trigo brasileiro. Terminei o mestrado em 2018, entrei no doutorado, então continuou, né, nessa jornada aí bastante acelerada, talvez. Entrei no doutorado em 2018, levando à frente o projeto que eu tinha iniciado no mestrado, e enquanto no mestrado eu trabalhava só com farinhas, no doutorado isso virou, né, um desenvolvimento de produtos com essas farinhas e avaliação desse potencial alergênico. Tive a grande oportunidade, que agregou muito na minha formação, de passar por um período de doutorado sanduíche no exterior, com a bolsa PDSE da CAPES. Então eu fiquei 17 meses na Alemanha, realizando parte da minha pesquisa de doutorado, né, que foi utilizada para a construção da minha tese. Isso foi entre 2019 e 2021, uma época bastante delicada, porque pegou o período de pandemia de Covid. Então, quando a pandemia se instalou, eu estava fora do país, o que até estendeu meu período lá. Inicialmente eu teria que ficar 12 meses, com toda aquela questão de pandemia, isso acabou estendendo. Poderia ter sido melhor se não tivesse uma pandemia? Poderia, mas eu acho que isso não impactou na parte acadêmica, né, na parte da formação do profissional fazendo pesquisa fora do Brasil, que é muito diferente de tudo que eu estava acostumada aqui no Brasil. Mas deu tudo certo no final. E depois que eu voltei para cá, para o Brasil, em 2021, no início de 2022, eu comecei a atuar efetivamente como docente. Então, em 2022, eu fui convidada a fazer parte de um time que estava iniciando uma escola de saúde na Universidade Cândido Mendes. Hoje, essa escola de saúde ela ainda é muito nova, então ela iniciou no finalzinho de 2021, eu entrei lá no segundo período de todos os cursos, então, no primeiro semestre de 2022, fui convidada a fazer parte e estamos aí construindo esse novo curso, esses novos cursos dessa escola de saúde, que vem trazendo resultados bastante interessantes e que, para mim, é aquilo que eu vou guardar no meu coração para sempre,
porque foi o primeiro lugar que eu atuei efetivamente como professora, aquilo que eu queria lá em 2010, 2011. A gente começou apenas com a aula em formato EAD, que ainda era naquele período de transição, de final de pandemia. Em 2023, finalmente eu concluí o meu doutorado, que era para ter sido concluído antes, mas, novamente, pelo período de pandemia, isso precisou ser adiado. Eu precisei adiar em um ano a conclusão do meu doutorado, mas concluí. E hoje, efetivamente, né, a minha maior atuação é na docência. Então, essa aqui sou eu dando aula. Agora presencial, não só em formato EAD, mas também as aulas presenciais. Mas também atuo, né, como um projeto à parte com consultoria em rotulagem de alimentos, que é o que a gente vai falar agora. Então, só para eu trazer aqui um breve histórico, né, de como que começou a obrigatoriedade da rotulagem de alimentos no Brasil, isso começa lá em 1969, onde a gente teve a primeira norma que regulava a produção e o comércio de alimentos industrializados no país. Naquela época, em 1969, não existia nenhum tipo de obrigatoriedade do que eu deveria, não deveria, poderia, não poderia declarar no rótulo dos alimentos que eram produzidos e comercializados. E isso foi se estendendo até 2002, que foi quando surgiu a primeira resolução de colegiado que determinava as normas de rotulagem geral para alimentos embalados. Junto com a RDC 259 em 2002, logo em seguida, em 2003, foi, né, decretado também a legislação que obrigava os alimentos produzidos industrialmente a trazerem no seu rótulo as informações nutricionais sobre aquele alimento. Então, aquela tabelinha lá que a gente vê em quase todos os produtos que a gente compra industrializados hoje em dia, ela só passa a ser obrigatória de ser declarada em 2003. Antes disso, quem queria agregar valor ao produto declarava, quem não queria, não declarava e estava tudo bem, porque nada era obrigatório. Com o desenrolar do tempo, foram surgindo, né, alguns outros decretos, algumas outras resoluções de colegiado, que passaram a trazer a obrigatoriedade da declaração de alguns ingredientes nos alimentos. Então, a obrigatoriedade da declaração da presença ou ausência de glúten nos alimentos, né, bastante atrelada à preocupação crescente com a incidência de doença celíaca. E, em 2012, o que a gente chama de informação nutricional complementar, que estabelece todos os critérios para declaração de produtos diet, light, fonte, rico em nutrientes na rotulagem. Então, novamente, antes disso, não é que não se declarava. Quem queria declarar, declarava, mas não existia uma padronização, não existia nada que regulasse essa declaração. Então, se o cara queria simplesmente colocar lá no rótulo dele que o produto era fonte de vitaminas, ele não tinha um padrão mínimo estabelecido de quanto de vitamina ou de qual vitamina ele teria que ter adicionada ou presente naquele produto para declarar. Ele só declarava. E, em 2015, a obrigatoriedade da declaração de ingredientes alergênicos, e aí a gente tem uma lista de ingredientes que precisam ser declarados como alergênicos, caso eles façam parte da composição daquele produto. Só que vocês veem aqui que desde o estabelecimento da lei de rotulagem nutricional até, né, agora 2020, se passaram aí quase 18 anos e percebia-se muitas brechas nessa legislação. Então, tinha a lei da obrigatoriedade da rotulagem, existiam alguns parâmetros a serem seguidos, mas para a indústria tudo era uma maneira de achar uma brecha para burlar aquilo que estava sendo declarado. Com a crescente preocupação da sociedade em uma alimentação mais limpa, mais saudável, mais natural, com menor introdução
de ingredientes industrializados, de aditivos alimentares, de xenobióticos na alimentação, existiu, né, essa pressão crescente em cima da Anvisa, e aí essa pressão não veio da indústria produtora de alimentos de jeito nenhum, mas dos conselhos de nutrição, né, dos conselhos de medicina, dos órgãos que estão atrelados diretamente à saúde e não à indústria. Até que, em 2020, então, como eu falei, tinha algumas brechas, essas brechas ali, elas davam chance da Anvisa, da indústria burlar o que estava sendo declarado. Com isso, né, a pressão ali crescente e toda hora fazia-se uma retificação na legislação, retificação, nova retificação e daí por diante, até que percebeu-se a necessidade de revogar a legislação anterior e estabelecer uma nova legislação. Com isso, em 2020, foi estabelecida a nova lei de rotulagem nutricional. A gente chama de nova lei porque tinha uma antiga, mas ela não tem nome de nova lei, rotulagem nutricional, que é a RDC 429, que está em vigor atualmente. Junto com a RDC 429, foi estabelecida a Instrução Normativa número 75 de 2020, que traz todos os requisitos técnicos que padronizam a declaração da rotulagem nutricional pela RDC 429. E como a gente teve essa grande mudança na lei de rotulagem nutricional e a rotulagem geral de alimentos não acompanhava, viu-se também a necessidade de revogar todas as outras legislações e adições a essa lei a essas leis que tratavam de rotulagem geral de alimentos, e estabeleceu-se a RDC 727 de 2002, que trata da rotulagem geral dos alimentos embalados. Então, só explicando rapidamente aqui, quando a gente fala de rotulagem geral dos alimentos embalados, a gente trata, né, da obrigatoriedade do destino em informar ao consumidor que está comprando aquele produto todas as propriedades nutricionais e funcionais que ele pode encontrar ali dentro daquele alimento. O que a lei de rotulagem geral de alimentos traz hoje, né? Sem entrar em detalhes, porque a gente ficaria aqui 5 horas só falando dela, são a obrigatoriedade da declaração do valor energético e de qualquer propriedade funcional que aquele alimento tenha, a lista de ingredientes desse alimento e a data de fabricação e o prazo de validade daquele produto. Lembrando que estamos falando de produtos industrializados no geral. Quando a gente destrincha essa lei, vê-se, né, percebe-se que existem muitos alimentos, muitos cortes, muitas preparações que não trazem essa obrigatoriedade, mas de forma geral é isso que a lei de rotulagem apresenta. E a rotulagem nutricional, que é a RDC 429, o foco da palestra, falei lá no histórico que ela é obrigatória apenas desde 2003, antes disso não era. E é importante a gente destacar aqui que, apesar da rotulagem nutricional, ou seja, a tabelinha de informação nutricional ser obrigatória, não existe uma obrigatoriedade pelos órgãos regulamentadores de que sejam feitos testes experimentais nos alimentos para que se declare o valor nutricional deles no rótulo. Se não existe essa obrigatoriedade, como que isso é feito? A obrigatoriedade seria, se fosse feito, né, por análise direta, seria com os testes em laboratório. Como não existe a obrigatoriedade, isso pode ser feito com a consulta a tabelas de composição de alimentos. Então, a TAPA, TBCA, IBGE, todas as tabelas de composição de alimentos que vocês já ouviram falar, elas são utilizadas frente à formulação daqueles produtos para cálculo da tabela de informação nutricional.
apesar de ser uma maneira oficial de declaração, a gente precisa levar em consideração que quando não temos a análise direta e apenas a consulta a tabelas, a gente tem um erro inerente a esse tipo de análise, que são as variações nos teores de nutrientes a cada vez que aquilo ali é analisado. Então, eu cultivo uma cenoura. Dependendo do solo, do clima, do local onde ela foi cultivada, ela pode sim apresentar composição nutricional diferente. Ah, isso vai ser relevante? Depende. Não sei, pode ser, pode não ser. Portanto, como existe esse erro inerente, a gente tem um critério de análise fiscal quando se faz fiscalização de produtos rotulados, que é o padrão de identidade e qualidade para as tabelas de composição de alimentos utilizadas na produção dessas tabelas, que é o critério que estabelece que o que está declarado no rótulo tem uma margem de erro de 20% para o produto quando analisado por análise direta. Ou seja, o que eu declaro no rótulo, eu tenho 20% a mais ou 20% a menos permitido de estar presente ali por análise direta pela legislação, pelo padrão de identidade e qualidade. Se numa análise de fiscalização, esse erro do que está declarado, do que realmente está ali, for acima dos 20% ou abaixo dos 20%, aí sim existem sanções que são feitas àquela indústria com relação à declaração de informação falsa no rótulo do alimento, que podem ir desde multa até a necessidade de fazer recolhimento do produto do mercado ou de não ter mais a permissão para comercializar aquele tipo de produto. Então, quem regulamenta, né, a rotulagem nutricional hoje no Brasil é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é diretamente ligada ao Ministério da Saúde. E a nível mundial, quem faz, né, essa fiscalização, quem faz essa coordenação é o Códex Alimentários, que é um órgão internacional responsável por estabelecer as normas de segurança e rotulagem de alimentos a nível mundial. Por que a gente tem que se preocupar não só com a Anvisa, mas com o Códex? Porque nós somos exportadores de alimentos. Então não adianta eu produzir, eu declarar ali no rótulo, né, da maneira que é obrigatório apenas dentro do país, se eu exporto aquele alimento para ser comercializado em outro local. Se eu tenho essa pretensão de exportação, as normas têm que seguir o que é declarado pelo Códex Alimentar. E por que trabalhar com rotulagem hoje em dia? Temos uma crescente, né, dentro do ramo de alimentos, dentro do ramo alimentício, que é o surgimento das microempresas, das microindústrias, da produção artesanal de alimentos no geral. Além disso, o investimento para se trabalhar com rotulagem é um investimento muito baixo, porque basicamente eu preciso entender a legislação, então curso de rotulagem para entender como é que a lei funciona e o que é que eu tenho a obrigação de declarar, um computador e saber mexer nesse computador para produzir as tabelas, para fazer os cálculos, acesso à internet, contato com o meu cliente e só. Então, o investimento, quando a gente pensa, né, em iniciar o trabalho com consultoria de rotulagem, ele é muito baixo. Então, é um investimento aí bastante interessante que vem crescendo, não só com os profissionais que já estão estabelecidos no mercado há algum tempo, mas com os novos profissionais, né, que acabaram de se formar, que estão entrando no mercado de trabalho, que muitas vezes têm dificuldade em se estabelecer em outras áreas e, enquanto isso, né, podem já exercer a profissão trabalhando com rotulagem. O retorno financeiro é bastante alto, uma vez que o investimento é baixo, e pela tabela de honorários do Conselho Federal de Nutrição, o valor hoje
indicado, o valor mínimo indicado para se cobrar para a construção de uma tabela é de em torno de R$360, só para montar a tabela. Antes de montar a tabela, você precisa da consultoria com o produtor. Uma hora de consultoria está em torno de R$360 também. Então, para produzir uma tabela juntando consultoria e a montagem da tabela, a gente coloca aí um valor médio de R$750, que seria o retorno financeiro. Se você pensar no teu investimento, que é bastante baixo, é bastante atrativo para os olhos, né, do profissional. E hoje em dia nós temos dois prazos, um que acabou de ser cumprido e o outro que está bem pertinho de acontecer, que é o prazo para adequação dos produtores, tanto da indústria quanto da produção artesanal, às novas leis de rotulagem. Para a indústria, eu falei lá para vocês que a RDC 429 foi decretada em 2020. No primeiro momento, foi dado 2 anos à indústria para se adequar. E aí, como sempre, o lobby da indústria é um lobby muito forte. Eles entraram com vários... esqueci a palavra. Recursos. Obrigada. Eles entraram com vários recursos, mais de uma vez, para adiar o máximo possível esse prazo. E acabou que o último prazo que a Anvisa deu foi de 22 de abril de 2024, então há uma semana atrás. O IDEC, como forma de proteger o consumidor, entrou com ação para que a Anvisa não prorrogasse ainda mais esse prazo. Então, para a indústria, qualquer alimento hoje que seja veiculado, que seja comercializado e não esteja de acordo com as novas leis, aquilo ali é passível de sanção. Então, multa, recolhimento e, dependendo aí, né, do quanto isso não seja cumprido depois das primeiras sanções, não poder mais comercializar aquele tipo de produto no mercado. Então, o que ficou definido para começar a valer há uma semana atrás foi que, se você tem embalagens na sua indústria que ainda não estão adequadas à nova rotulagem, você precisa mandar produzir adesivos e etiquetas para substituir aquilo que estava sendo declarado na tua embalagem anterior, fazendo com que ela se adeque à nova rotulagem. E além disso, está bem próximo o prazo para que os produtos produzidos de forma artesanal se adequem também à nova legislação. Então, lá na RDC 360, a gente não tinha a obrigatoriedade de declaração da informação nutricional nos produtos produzidos de forma artesanal. Então, declarava quem não queria, só não declarava. A partir de 9 de outubro desse ano, todo produtor artesanal que produza e embale o produto longe dos olhos do consumidor, precisa estar adequado com a nova lei de rotulagem. Então, a procura por profissionais que possam construir esses rótulos, essas tabelas, né, de forma adequada, cresceu muito de 2022 para cá e continua crescendo, visto que as empresas do ramo alimentício não param de surgir por aí. Para a gente falar bem rápido das principais mudanças na nova rotulagem, eu destaco os açúcares adicionados, que agora precisam ser declarados no rótulo. Então, a gente tinha, né, só a declaração de carboidratos, de açúcares, e aí a gente falava de açúcares totais, ou seja, todo e qualquer nome de sacarídeo presente naquele alimento. Hoje em dia eu preciso declarar açúcares adicionados. E o que são os açúcares adicionados? Os ingredientes ricos em monoindisacarídeos, cujos monoindisacarídeos não fazem parte da composição natural daquele alimento. Exemplo, eu estou comercializando um suco de maçã. A maçã tem glicose, tem frutose, tem sacarose. Eles estão presentes naturalmente na maçã. Isso não é açúcar adicionado, isso é açúcar que está presente ali. Mas para adoçar esse suco de maçã, ou esse néctar, ou esse refresco, eu adiciono sacarose dentro do meu produto. Essa sacarose, que não está presente naturalmente naquela maçã,
precisa ser declarada como açúcar adicionado no rótulo. Por que essa obrigatoriedade? A gente vem numa crescente do estabelecimento de doenças crônicas não transmissíveis na população, aumento da obesidade, problemas cardiovasculares, hipertensão, que estão muito associados à presença de grandes quantidades, não só de açúcares adicionados, mas de gordura saturada e de sódio nos alimentos industrializados. Novamente, preocupação, 2 conselhos relacionados à saúde, informar ao consumidor que aquilo ali que ele está consumindo é rico em ingredientes que podem ser prejudiciais quando consumidos em grande quantidade. Além disso, a gente tem a obrigatoriedade da adequação da tabelinha de informação nutricional, que antes não tinha nenhum padrão, podia ser de qualquer cor de letra, qualquer cor de fundo. Muitas vezes, quando queria se esconder que a composição daquele produto não era interessante, esse fundo era da mesma cor da embalagem do alimento, as letras eram numa coloração que não se destacava ali, então passava muito despercebido. Hoje em dia, a partir da RDC 429, existe a obrigatoriedade da declaração da informação nutricional com uma tabela de fundo branco, letras pretas e que todos esses componentes, todos esses nutrientes sejam declarados além do número de porções daquele produto dentro de uma única embalagem e qual é o tamanho da porção. Uma outra novidade é a obrigatoriedade da declaração dos nutrientes, não só no tamanho da porção, mas em 100 gramas, que é uma maneira de permitir ao consumidor fazer comparação entre produtos de diferentes marcas, porque, novamente, eu não tinha um padrão. Então, eu podia declarar ali o meu produto com uma porção de 50 gramas, enquanto todos os meus concorrentes que vendiam aquele mesmo produto declaravam com uma porção de 70, por exemplo, e é claro que numa porção, mesmo que eles tenham a mesma composição, numa porção de 70 gramas os valores vão ser maiores do que numa porção de 50 gramas. Para o consumidor que muitas vezes é leigo, o seu vai ser melhor, ainda que isso seja só um cálculo com proporções diferentes. Então, com o estabelecimento da coluna em 100 gramas, eu posso permitir ao consumidor fazer esse tipo de comparação. Outra obrigatoriedade é que ela sempre tem que estar perto da lista de ingredientes. Então, o que a gente via também nas embalagens, da lista de ingredientes estar de um lado de uma caixa e a tabela nutricional está no fundo, do outro lado, escondida por dentro, não é mais permitido. E a principal mudança que a gente tem com a nova rotulagem é a rotulagem nutricional frontal, com declaração em design de lupa na parte frontal superior da embalagem, da declaração do alto conteúdo de 3 nutrientes relevantes associados a uma maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Quais são esses ingredientes? O açúcar adicionado, a gordura saturada e o sódio, que eu falei agora há pouquinho para vocês. Então, a gente tem lá na Instrução Normativa 75 os pontos de corte, os valores limite, que me obrigam a declarar no meu alimento alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada ou alto em sódio, que para açúcares adicionados é de 15 gramas em 100 gramas se o alimento for sólido ou 7,5 gramas em 100 ml se o alimento for líquido. Para gorduras saturadas, acima de 6 gramas em 100 já preciso declarar, se for líquido 3 gramas em 100 ml também tem que declarar. E o sódio, 600 miligramas em 100 gramas ou 300 miligramas em 100 ml já me obrigam a fazer essa declaração. Existem alguns produtos que estão vedados da declaração da rotulagem nutricional frontal e eu não vou ficar lendo aqui para vocês, mas eles estão vedados por um motivo. Tanto açúcar, e aí a gente não está falando de adicionado, mas de açúcar presente no alimento, açúcar natural,
quanto gordura saturada, quanto sódio, estão naturalmente presentes naquele alimento. Então, eu não posso declarar, por exemplo, que o queijo é rico em gordura saturada, porque isso não é específico daquele produto, daquela marca que está sendo produzido. Queijo é feito de leite, leite é rico em gordura saturada, então o queijo vai ser rico em gordura saturada. Por isso ele é vedado. Os outros produtos, as justificativas, são bastante semelhantes a essa que eu dei do queijo, por exemplo. E por último, a padronização da declaração de alegações nutricionais. O que são essas declarações de alegação nutricional? Rico em fibras, rico em vitamina, fonte de alguma coisa, baixo em açúcar, baixo em gordura, zero, light. Eu só posso fazer alegação nutricional para um produto caso ele não seja rotulado pela rotulagem nutricional frontal para nenhum dos três nutrientes que se enquadram naquela outra rotulagem. Então, assim, eu faço um bolo fitness cheio de coisas adicionadas, riquíssimo em fibras, mas que leva açúcar, bastante açúcar e muita manteiga na produção. Então, ele é alto em açúcar adicionado e gordura saturada. Eu não posso alegar que aquele bolo é saudável e rico em fibras se ele também é alto em gordura saturada e alto em açúcar adicionado. As informações são conflitantes. Antes a gente não tinha essa padronização. Você podia fazer a declaração, mesmo que ele fosse péssimo em composição, mas ele é rico em fibra, beleza, produto maravilhoso, vai ter valor agregado altíssimo nele. Hoje em dia, não pode mais. E, bom, essas foram as principais mudanças. E agora a gente entra na questão ética da rotulagem nutricional. Quem pode produzir tabela de informação nutricional para ser veiculada no comércio? Qualquer profissional da área de alimentos. E eu destaquei a palavra profissionais aqui, a gente vai falar já do porquê disso, mas guardem essa informação. Então, nutricionistas, engenheiros de alimentos, tecnólogos em ciência de alimentos, técnico em nutrição, engenheiro de alimentos, médico veterinário, por determinação do MAPA, por serem profissionais que trabalham com alimentos, eles podem produzir tabelas de informação nutricional. Os nossos conselhos, eles têm uma certa briga com o MAPA por esse motivo, porque nenhum desses outros profissionais, além de nós, estuda fisiologia do alimento, bioquímica do alimento, interação desse alimento dentro do corpo humano, mas ainda não é uma atividade privativa do nutricionista. Então a gente acaba ainda dividindo essa área de atuação com outros colegas da área de alimentos. Talvez um dia isso mude, nós esperamos que sim, mas isso ainda não é uma atividade privativa do nutricionista. Porém, não basta você ser nutricionista, engenheiro de alimentos ou qualquer outro profissional dessas áreas, você também precisa ter conhecimento e capacitação técnica para produzir esses rótulos. E por que isso? Falei que tanto a legislação de rotulagem geral de alimentos quanto a de rotulagem nutricional, ela tem muitos detalhes, ela tem muitas coisas que não se encaixam, que não se enquadram, aqui pode, aqui não pode. Se eu não conheço a legislação a fundo e se eu não sei, montar essas tabelas, fazer esses cálculos, arredondar esses valores, o que eu posso declarar, o que eu não posso declarar, existe um risco de que eu, mesmo como profissional dessas áreas, produza tabelas que não estão de acordo com o que a legislação exige. Então, eticamente, esses são os profissionais que podem produzir, lembrando que é necessário tanto o conhecimento quanto a capacitação técnica para produzir esses rótulos. E hoje, eu falei para vocês que eu trabalho com consultoria em rotulagem
não apenas produzindo rótulos para os produtores, mas fazendo treinamento de profissionais para que esses sejam capacitados em produzir as tabelas de informação nutricional. Uma vez que a gente trabalha com cliente e quando o aluno passa a ser um cliente também, a gente tem que discutir dentro da nossa área de atuação todas as questões éticas que podem ser associadas ali. E dentro, da minha área de atuação como consultora em rotulagem, eu vejo essas questões, esses problemas associados acontecendo nas duas vertentes. Tanto com o meu cliente, com o cara da indústria ou produtor artesanal que me contrata para produzir os rótulos, quanto com os profissionais que ainda estão em formação. E aí, por isso que eu falei para vocês aqui, para vocês gravarem, que aqui eu coloquei profissionais bem grifado como o cara que pode produzir a tabela de informação nutricional. Começando pelo cliente, quais são as principais questões com as quais eu já me deparei dentro dessa área de atuação? A primeira é a precificação. E aí, eu associei ela diretamente ao cliente, mas ela também está associada com os nossos colegas que também trabalham na mesma área. Falei para vocês quais são as determinações hoje pela Federação Nacional dos Nutricionistas dentro da tabela de honorários, os valores mínimos que nós eticamente devemos cobrar para realizar cada tipo de trabalho dentro das áreas de atuação do nutricionista. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é o cliente reclamando e achando caro e tentando barganhar. Isso, a gente precisa deixar sempre bem claro para ele, quando existe esse conflito ali dele questionar a precificação, de que a precificação ela é feita através de uma tabela de honorários para que nenhum profissional que trabalhe com aquela mesma área de atuação seja prejudicada frente a alguém que acaba cobrando mais barato do que deveria. E aí, isso infelizmente a gente vê acontecendo. Tem quem quer ganhar o cliente a qualquer custo e que vai se submeter a agir fora do código de ética para ter uma vantagem. É correto? Não. Então, acho que o principal aqui é que vocês comecem a desenvolver esse senso crítico de o que é correto, o que não é correto, aonde eu quero andar dentro desses dois caminhos aqui. Eu espero que todos vocês ajam dentro do código de ética, quando estiverem formados. E aí a gente tem essa questão da precificação, frente aos colegas, por essa questão da concorrência desleal, quando alguém se submete a cobrar valores abaixo dos determinados pela federação. Uma outra questão que eu me deparo muito é o cliente questionar se ele não pode usar aquela mesma tabela em todos os produtos que ele faz. E aí o cara faz um bolo de laranja, ele encomendou a tabela para o bolo de laranja. Ele quer usar a mesma tabela no bolo de chocolate, no bolo de cenoura, no bolo de fubá. E, novamente, a gente precisa explicar para o cliente, fazer com que ele entenda dentro dos princípios que são utilizados para a determinação dos valores nutricionais daquele produto, do porquê que ele simplesmente não pode. Ah, mas é tudo bolo, eu só mudo o sabor. Só que uma laranja é diferente de uma cenoura, que é diferente do cacau. Então, você não pode usar a mesma tabela. E aí a gente precisa ter ali um jogo de cintura para trabalhar isso com o cliente, porque muitas vezes ele não vai aceitar a tua primeira justificativa e você precisa convencê-lo com valores, com números de que aquilo é realmente diferente. E por último, a desonestidade. Nunca aconteceu comigo diretamente,
mas com colegas que também trabalham com rotulagem de o cliente contratou o serviço, o colega produziu a tabela, informou que o produto precisaria receber a rotulagem nutricional frontal por motivo tal e tal e tal, porque estava acima do teor de açúcar, de gordura saturada ou de sódio, e do cliente falar, mas você não pode dizer que tem menos só para não declarar? Você não, se eu mudar aqui na formulação, se eu disser para você que a formulação é diferente, você não pode mudar? Não, gente, nós somos profissionais de saúde, nós temos o nosso código de ética, nós não podemos trabalhar dessa forma. E aí a gente volta naquela questão, onde que eu quero caminhar dentro dessas vertentes? Eu quero ser um profissional ético ou eu quero ser um profissional que não quer perder o cliente de maneira nenhuma? Mais uma coisa a se pensar. E com relação aos alunos dentro da capacitação para rotulagem nutricional, a principal questão ética que eu tenho ali é o fato deles quererem, acharem que por fazerem um curso, por serem estudantes da área, que eles já podem atuar produzindo esses rótulos, muitas vezes nem para clientes em potencial, mas assim, mas a minha tia tem uma fábrica de geleia, eu não posso produzir para ela? Não, você não pode, você não é um profissional, você está em formação, você não é graduado. Se você já tem o seu diploma de graduação e você fez o curso de capacitação, legal, beleza, segue em frente, vai arrumar um monte de cliente. Mas eu estou no último período da faculdade. Você ainda não pode. Espera você se formar, depois você vai trabalhar. Mas eu não vou cobrar, é para minha mãe, é para minha tia, sou eu que faço brownie para vender. Você não pode, você ainda não é profissional. E se aquela pessoa insiste em fazer, ou acaba fazendo aquilo, né, sem você saber, claro, eu vou falar para ele que ele não deve, mas nem sempre ele vai ouvir. A gente entra no exercício legal da profissão, que ele está produzindo material que é de habilitação exclusiva de profissional, portanto, ele pode, e aí sim, em caso de denúncia, é claro que é muito difícil disso chegar em alguma conclusão, mas ele pode, dependendo do que acontecer nesse meio tempo, ser sancionado por exercício ilegal da profissão, uma vez que ele não é profissional ainda. Bom, eu acho que, e eu me empolgo para falar, não sei nem quanto tempo eu estou aqui falando, mas vamos lá. Eu acho que, de início, né, eu abordei o que foi pedido para ser trabalhado com vocês, e agora a gente pode abrir para discussões e perguntas, temos bastante coisa para discutir, então fiquem à vontade, já tem uma... Boa noite. Eu queria tirar algumas dúvidas. Por exemplo, tem uma parte que eu falou que as pessoas que fazem produtos artesanais, elas não estavam obrigadas desde que elas embalassem na frente do cliente. E aí, o que vai categorizar isso? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, eu faço goiabada. Então, a partir do momento que eu tiro do site, lá naquele momento para esfriar no recipiente, eu já tomo uma embalagem. Então, quando o meu cliente chegar, o que caracteriza que eu estou fazendo? O que caracteriza você embalar ou não na frente do cliente? Se você tem uma padaria e você faz pão, certo? O cliente chega lá para comprar um pão. O pão está no cesto de pães. Você vai pegar o pão, vai botar dentro do saco de pão, na padaria, na frente do cliente, que vai entregar esse pão para ele, isso foi embalado na frente do cliente. Você tem uma loja de bolos. Você está lá com seus bolos lindos e maravilhosos para serem comercializados. O cliente chegou ali, você cortou a fatia de bolo, botou numa embalagem e entregou para ele, isso está sendo feito na frente do cliente. Você faz a sua goiabada. Você tirou a sua goiabada do tacho, colocou as embalagens. No teu processo de produção, você não tem uma loja na qual os clientes acompanham o teu processo de embalagem. Mas alguém chegou ali, eu estou embalando na hora. Foi um acaso? Esse não é o teu processo de produção. A tua
maneira de comercializar é você já ter o produto pronto dentro da embalagem, o cara chega lá e fala, eu quero essa goiabada. Você entrega a goiabada para ele. Então isso não foi embalado na frente dele. Mais ou menos, porque assim, se eu faço, boto lá na travessa. Ela tá exposta ali no meu balcão, eu corto um pedaço do Aí você não tem obrigatoriedade de declarar. É porque em algum momento a pessoa não tá lá dentro da cozinha comigo no tacho, entendeu? Porque ela não viu colocando dentro desse refratário, por exemplo. Então, se ela fica exposta no refratário, lá na tua loja, na tua padaria, enfim, onde quer que seja, e aí o cliente chega e fala, eu quero um pedaço dessa goiabada, eu quero tanto dessa goiabada. Você cortou na frente dele, embalou na frente dele, entregou, é isso. Agora, por exemplo, é porque eu acho que goiabada, você está pensando num produto ali sólido e você corta bem. Agora, por exemplo, a geleia. Digamos que você produz uma geleia para vender no mesmo lugar. Só que essa geleia ela já vai ser colocada lá na prateleira nos potinhos. Ela não fica numa panela e aí o cliente chega e fala, eu quero 100 gramas de geleia. Ela já vai ficar nas embalagens onde ela vai ser comercializada. Essa geleia tem que ter a informação. Nossa, mas eu acho que isso é muito distante, assim, da realidade. Primeiro que as pessoas não têm nem noção que Sim. é obrigatório, né? Segundo que, sei lá, tipo assim, você falou que um profissional tem que fazer. Então, assim, eu acho que depende muito também da pessoa que está produzindo o alimento. Tipo, a maioria não tem acesso a um profissional, nem sabe, né, que tem que ter um profissional para fazer isso. Exatamente. E também não tem dinheiro, né? Porque a maioria é microempreendedor, então... Exatamente. é complicado. Assim, a grande maioria, se a gente for pensar dessa forma, não tem nem registro de exato. comerciante de alimentos. Então é a tiazinha da esquina que faz bolo de festa. Ainda existem muitas brechas. E essa discussão não vai acabar agora em 9 de outubro, quando a lei começar a valer. Isso vai começar, é claro, de uma escala maior. Então vai começar nas fábricas de bolo da vida, nos produtores artesanais de grande escala, até isso chegar na tia da esquina. Porque assim, todo mundo não, assim, mas a maioria das pessoas geralmente fazem coisa pra vender hoje em dia, bolo de pote. E qual é o grande problema disso? Quanto menor for o empreendedor, maior a probabilidade dele não ter noções de higiene, de boas práticas. Se ele não sabe que ele tem que estar de acordo com a rotulagem, ele com certeza também não entende de higiene, de boas práticas, de armazenamento, de conservação. E é isso, a gente ainda vai ter um longuíssimo caminho dentro, né, do real estabelecimento da validade dessa legislação, porque não se tem controle, simplesmente não se tem registro de todo produtor da área de alimentos. Então, é claro, o cara que já tem uma empresa, né, com um nome mais consolidado, ou que quer crescer no mercado, que tem, ele tem a linha de produtos fitness, saudáveis, sem glúten, sem lactose, que ele sabe que o público-alvo dele conhece isso e tem essa preocupação, ele está preocupado em se adequar. A tia da esquina que faz bolo, Eu ia fazer uma parte adicional que era meio outra pergunta, que também dá acessibilidade desse profissional para essa tia do bolo. Porque assim, você falou da tabela de honorários, aí é uma dúvida mesmo. Essa tabela de honorários, ela é dividida por natureza, está no conceito, uma obrigatoriedade de se cobrar um mínimo. existe um órgão chamado Federação Nacional dos Nutricionistas. E essa federação, ela não é um sindicato, né? Até porque nós não somos profissionais 100% sindicalizados, nossos sindicatos ainda são muito descentralizados. Mas essa federação, ela existe de modo a tentar regularizar de alguma forma, né, as concorrências desleais ali quando a gente fala de tabela de honorários. Então, essa tabela de honorários, ela é produzida anualmente, ela é renovada anualmente, de acordo com inflação, com aumento de salário mínimo. Então, os valores cobrados ali se baseiam em horas técnicas de trabalho do nutricionista. Para cada atuação que você tem ali dentro,
exemplo, né? Ela vai te dizer quanto que aquilo vale em hora técnica de trabalho do nutricionista. Então, meia hora técnica, 1 hora técnica, 3 horas técnicas. Essa hora técnica, ela tem um valor fixo dentro, né, de acordo com o piso salarial do nutricionista hoje, e para cada atribuição vai ser associado o número de horas técnicas. Então, eu não lembro agora de cabeça quanto que está valendo uma hora técnica. Do ano passado era R$140. Realmente não lembro quanto é que está valendo agora, mas é produzido dessa forma. Então vai estar lá que para você fazer uma consulta nutricional, por exemplo, né? Você fazer uma consulta lá no teu consultório, o valor mínimo que você deve cobrar, de acordo com o piso do nutricionista e o valor da tua hora técnica, é X. Se você for fazer o trabalho de responsável técnico dentro de uma UAM, o valor mínimo que você precisa receber por aquilo é X, porque aquele trabalho equivale a tantas horas técnicas. Então, ela é produzida dessa forma, levando em consideração o piso salarial, as mudanças anuais de inflação, de salário mínimo. Você tocou num ponto bastante delicado, que é essa sensibilidade com a tia, que não tem conhecimento, que não tem grana para pagar por isso. E aí a gente volta para a questão ética. Eu vou cobrar menos do que a federação define e você desleal com os meus colegas que trabalham com a mesma coisa? Porque assim, uma coisa, sei lá, essa tia do bolo, às vezes ela ganha um complemento a renda em R$1.000 por mês. Cobrar dela R$700 é muito. Sim. Outra coisa é você cobrar R$700 de uma indústria multimilionária que por diluído é nada. E aí, são as questões que a gente precisa levar em consideração. Eu vou me colocar fora do que o código de ética determina? É uma escolha minha. Eu, particularmente, não faço. Não faço. Se alguém acha que deveria fazer, não sou fiscal do conselho para cobrar. Mas eu, pelos meus princípios éticos, não faço. Entendo totalmente a sua posição. É desleal? É desleal, mas... Não, também não estou dizendo que você faria. Mas, sim, e a gente não entra nisso só diretamente com rotulagem. Isso bate direto com a questão de atendimento nutricional mesmo. Né? Quem atende por plano de saúde, recebe R$15 numa consulta. Está dentro do que a federação exige? Não. O cara não vai trabalhar? Ele só consegue trabalhar atualmente como nutricionista fazendo isso. Ele vai deixar de trabalhar? Vai. Então, a gente vive num país onde as desigualdades são muito grandes. Então, a gente sempre precisa pesar muito o que é possível e até onde eu estou disposto a seguir ou não. Não, imagina. A questão dos alimentos estão embalados na hora no comércio. Eles não precisam jogar, estar com a rotulagem de não precisam. Se eles forem embalados na tua frente. Tá, mas na questão de quem tem intolerância à lactose, se for um bolo que leva leite, alguma coisa, como é que a gente tem informado? Que nem todos. Porque tem um glúten, né? O glúten geralmente vai saltar, porque tem farinhas, tem babaquinha, tem glúten, a nomenclatura toda. Mas a lactose. E aí a gente tem, por exemplo, bolo de cenoura, tem gente que faz um bolo de cenoura e não coloca leite. Mas já faz só, faz a guanaca de chocolate, não coloca leite. Mas aí tem quem quem faz com chocolate ao leite, com chocolate que não tem leite, ou com achocolatado que tem leite. Exatamente. E aí a gente volta, né, apesar da legislação já estar muito evoluída hoje em dia, a gente volta para as brechas. E essas brechas continuam existindo. Como você não tem essa obrigatoriedade da declaração do produto que é embalado ali na frente do cliente, vai muito do que o cliente sabe. No caso, é sim, complicado. a fiscalização sanitária vai ser
estão dentro do comércio. Ele não pode cobrar isso, Não. por que não? Não. Ele só pode cobrar, por exemplo, se o cara fez bolo para vender. Ele cortou esse bolo em fatias, ele embalou essas fatias previamente e elas já estão em fatias ali no expositor. Ou esse bolo é um bolo de pote, onde a unidade que vai ser comercializada e consumida é aquele pote. Aí precisa ali estar descrito os ingredientes, como a validade, Exatamente. a fabricação. Exatamente. E a gente vê isso muito, por exemplo, nos frios em supermercado. Aqueles frios que estão lá, que você fica na fila, pede pro carinha, eu quero 300 gramas de queijo, 300 de presunto, ele não precisa de nenhum tipo de rotulagem. Você não sabe quando aquilo foi cortado, produzido, você simplesmente está ali. Exatamente. Há quanto tempo ele está exposto ali no balcão. Agora, se esse queijo, esse presunto tiver numa bandeja embalado para você pegar e levar para sua casa, é obrigatório ter a rotulagem. Tanto a tabela de informação nutricional, quanto as indicações de lista de ingredientes, data de fabricação, data de manipulação e prazo de validade. Eu só queria, tem uma parte das alimentações que, assim, eu não sei se eu estou passando por besteira, mas, assim, eu vi muito que é de produtos lácteos, etc. E, assim, eu tenho sentido que é muita manipulação por não ter algumas informações, como, assim, queijo mesmo, que não é queijo, uma mistura, ou parte de leite em pó, até que tem muita mistura que não é leite em pó, mesmo você pode ver que a natureza dele não é de leite. E aí, assim, isso não é um problema para esses casos. Aí a gente está entrando numa outra questão que não é a rotulagem em si, mas os padrões de identidade e qualidade. Isso aí são documentos, eu não sei em que altura do curso vocês estão, mas quando vocês fizerem tecnologia de alimentos, vocês vão aprender sobre padrões de identidade e qualidade. Ou seja, o que aquele produto precisa conter de composição, de ingredientes, de parâmetros físico-químicos para ser comercializado como aquele produto. Então, um exemplo aí seria do leite em pó. A gente hoje tem o leite em pó e o composto lácteo. Quando que eu posso vender isso como leite em pó? Quando que eu posso vender como composto lácteo? Tudo isso está descrito nos padrões de identidade e qualidade. O leite em pó ele precisa ser apenas o leite da vaca que foi pasteurizado, que foi desidratado, que não foi adicionado de açúcar, que não foi adicionado de gordura, que pode, no máximo, ter adição de vitaminas, né, como forma de suplementação naquele produto, e mais nada. Isso é o que pode ser vendido como leite em pó. E você tem composto lácteo, onde você pode colocar o que você quiser ali. Não tem teor mínimo de leite obrigatório, não tem um teor mínimo de açúcar ou máximo de açúcar que você pode botar. Se você quiser misturar naquele leite para fazer ele render, você pode fazer, mas você não pode vender aquilo como leite. E quem fiscaliza isso são as agências de regulamentação. O mapa para produtos de origem animal e vegetal, né, que não são processados, que não são industrializados, então são os produtos in natura, e a Anvisa, quando a gente trata de grandes misturas que acabam virando um outro produto a ser comercializado. Quando que isso vai dar problema? Quando tiver fiscalização. Então, o cara está vendendo composto lácteo como leite em pó e nada aconteceu. Uma hora vai haver fiscalização da Anvisa ou do MAPA dentro das marcas, das empresas que produzem leite em pó, para verificar se todas elas estão seguindo padrões de identidade e qualidade. Quem não tiver, vai ter um problema. Só que a gente não tem uma regularização de quanto em quanto tempo essa fiscalização é feita. Então, eu tenho certeza que eles não têm nada. Eu comprei, por exemplo, sei lá, do Glória. Então ele com certeza não é leite. Eu não peguei e joguei fora, que não é leite. Assim, então, com certeza que está vendendo como leite não. E aí começa com as denúncias que são feitas, e aí vocês, como consumidores,
tem essa possibilidade de fazer as denúncias de forma anônima para o MAPA ou para a Anvisa, dependendo aí do volume de denúncias, de como isso esteja impactando a sociedade naquele momento, vai ser feita uma fiscalização agora, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 meses. Não existe uma padronização de que não, todo ano todas as empresas que produzem leite em pó precisam ser fiscalizadas. Eu queria só fazer um comentário. É que assim, mais uma vez, eu acho que isso tá muito na teoria. Porque na prática, as embalagens são iguais, do leite e do composto lácteo. Isso também era até uma coisa que eu ia comentar, tipo assim, que a gente tanto fala de quantidade, de tabela nutricional e tal, mas a questão da embalagem em si também é uma questão nutricional. Então assim, não dá pra gente também querer exigir que no rótulo, enfim, esteja escrito que não é leite, que é composto lácteo, sendo que a embalagem é igual e o consumidor ele vai pela embalagem, infelizmente, ele não vai ler. Então assim, é mais uma coisa assim pra gente pensar mesmo, que a gente tanto fala sobre quantidade, tabela e tal, mas a rotulagem em si, eu acho que tem muito que evoluir ainda. Com certeza, assim, não é algo Porque, que vai assim, parar por aqui. Por mais que tenha ainda as normas de NBK, ou, enfim, de distribuição no supermercado, enfim, das gôndolas, a questão da embalagem mesmo é bem defasada, eu acho. Então, acho que o nutricionista também tem que investir mais nisso, não só em questão de quantidade. E, novamente, a gente entra no lobby das grandes empresas. Não, com certeza. Porque existe essa pressão muito grande das grandes indústrias, com sempre terem alguma vantagem na comercialização dos produtos, e outros órgãos estão envolvidos nisso, não só os órgãos fiscalizadores de produção, né, Anvisa e MAPA, mas órgãos de defesa do consumidor, o próprio Inmetro, que é quem fiscaliza e quem determina as condições das embalagens que precisam ser utilizadas. Então, são outros órgãos, outras associações que também estão envolvidas e que a gente acaba sendo um pedacinho, um grãozinho dentro de um mar de pessoas e coisas e órgãos que estão contra a gente. É claro que nós, como profissionais de saúde, devemos sempre prezar por seguir aquilo que é determinado, mas a gente acaba muitas vezes ficando acuado diante dessa... Porque, tipo assim, às vezes você explicando, porque você tem que olhar o rótulo, porque você tem que ver as quantidades, não sei o quê. Sendo que ele vai no mercado e o rótulo é, tipo, a embalagem é igual, sabe? Ele não vai parar pra ler. E a gente volta para aquela questão de... vai depender do teu público-alvo. Se o teu público-alvo é um consumidor que tem um nível de escolaridade mais alto, que tem uma situação financeira um pouco mais adequada, ele vai ter preocupações que o cara que precisa enxugar o dinheiro ao máximo para ter comida na mesa os 30 dias do mês não vai ter. Porque a pessoa não vai, o consumidor, a maior parte dos consumidores não vão ter noção se aquele alimento é só processado ou ultraprocessado. Exatamente. E eles não têm nem noção E qual é a diferença, o o que quanto isso aquilo causa. impacta. Eles estão olhando ali o preço da gôndola. Isso que importa. Eu não digo nem só nas classes mais baixas, eu digo na classe média também. Porque a gente está vivendo uma recessão. Exatamente. Então, o que vai contar para a pessoa é o preço. A Se parcela... ele não faz ideia se isso aqui é leite, é melhor do que composto lácteo, tipo... A parcela da população hoje que realmente tem essa preocupação, que coloca isso em prática, ainda é muito pequena. Porque é uma coisa muito difícil. Não só financeiramente, mas também de mentalidade. É uma coisa difícil de compreender, não é uma coisa de compreensão fácil. Não é. Assim, dentro desse ambiente que a gente está, de nutricionistas e estudantes de nutrição,
a gente tem defasagem em compreender uma tabela de informação nutricional, em compreender uma tabela de composição de alimentos. Imagina a população leiga. Não, O cara vai olhar açúcar adicionado, gordura saturada, gordura trans, ele não faz ideia do que é isso. Não, e a questão do composto lácteo também é que, assim, é adicionado de muitas coisas, dentre elas vitaminas. Então, isso também causa um constrangimento no consumidor, porque você explica que o leite é diferente do composto lácteo, enfim, que é melhor tomar o leite. Só que ele vê lá no rótulo, tipo assim, é adicionado de não sei o que lá. Pode ser ele que vai no falar, final essa vitamina nem esteja mais ativa ali. mas aí o consumidor vai olhar e vai falar, isso aqui, ó, que eu quero, eu quero tomar leite. Não, e a indústria ela tem uma ferramenta de usar o terrorismo nutricional. Por exemplo, pão de forma virou queridinho e o pão francês virou vilão, sendo que o pão francês é 1000 vezes melhor que o pão de forma. Só Mas pelo fato dele não ser ultraprocessado. Contra-argumentar com uma indústria inteira que criou esse mito que você é uma pessoa. Aí você fala que não é bem assim. Ah, não, você é um mau profissional. Você tem o poder de influenciar o consumidor a ponto de aquela informação valer mais do que a tua informação como profissional. Então, realmente a gente fica atado em certas coisas e, assim, acho que vocês estão trazendo pontos importantíssimos, pensando nessa questão da população mais pobre, da tia que não vai conseguir pagar o rótulo, mas a gente tem que ter uma visão abrangente de que isso é feito para atingir uma parcela da população, considerando uma média. Tem quem vai estar aqui, mas tem o cara que vai estar lá embaixo. Nada vai atingir todo mundo de forma igualitária. Mas eu acho que já melhorou muito. Ah, não, com certeza. Esse lance que ela está falando, que é difícil, que isso e aquilo, tem gente também que compra e vê uma coisa bonitinha chamada análise. Deve ser importante. Deve ser, e compra porque tem o rótulo. E eu acho também. Não entendi nada daquilo, mas deve ser importante. Se está ali, é porque é importante. E compra. Mas Também às tem vezes esse. o cara não É o entende o famoso rótulo. rótulo. O que quer dizer aquela E vai dar valor ao rótulo. Entendeu? Ele acha que complexo lácteo é uma coisa mais completa, tá mais enriquecido do que exatamente. o leite. Sendo que não tá nem bebendo leite. Tá Que bebendo. nem os pães integrais, que a farinha branca era o primeiro ingrediente. E Exato. a rotulagem frontal, o design em lupa, ele entra muito para bater nessa questão do que o cara vai ver. Ele pode não entender o que aquilo significa, mas ele ouviu alguém falando que quando tem aquilo ali, o produto é ruim. Então, assim, ele pode não entender o que significa, mas se ele te pegar dois produtos, um com a lupa, o outro sem a lupa, e que na comparação daqueles dois produtos o valor agregado não tenha tanto impacto de diferença, ele vai preferir o que não tem, porque ele ouviu de alguém que aquele ali é ruim e que o outro não é. Pode ser que seja e o outro só não está adequado, mas ele vai preferir o que não tem. Já está melhorando muito. Antigamente ninguém nem olhava para o. Hoje em dia. A tecnologia, e assim, por mais que eu critique muito ainda os nutricionistas de Instagram, né, que muitas vezes jogam informações assim em cima do público que não entende o porquê que aquilo está acontecendo, isso acaba contribuindo de forma positiva em algumas situações quando a gente se depara com isso. Não acho legal, não acho certo o cara que pega uma batata doce e compara com, sei lá, um biscoito recheado, porque é óbvio que aquilo ali não tem nem comparação. Mas isso acaba fazendo com que as informações técnicas que a gente tem acabem sendo difundidas, ainda que não da melhor forma, na população. Então, assim, hoje em dia, né, eu agora não atendo mais em consultório, não trabalho mais com nutrição clínica, mas eu vi uma melhora muito grande com relação ao uso de tempero industrializado. Em 2015, quando eu me formei, era muita gente que usava Sazon, Quinó, os temperos. Hoje em dia,
de 10 pacientes que você atende, se 1 ou 2 usam, já é uma quantidade assim que assusta, porque a grande maioria não usa mais, porque ouviu em algum lugar, de alguma forma, que aquilo não é bom. Mas eu acho que isso depende do público-alvo, Também, porque eu com certeza. atendia no posto de saúde e todos os meus pacientes usavam. Mas já Concordo e existe discordo. uma gama grande. Mas já Concordo e diminuiu discordo, bastante. mas sim. Já diminuiu bastante. Antigamente era mais gritante. Não tinha uma minoria. Era todo mundo usava. Sim, Agora porque já as existe. pessoas simplesmente não sabiam o que era problemático ali. Então, a cozinheira do artista famoso usava para cozinhar para o artista famoso, porque aquilo ali era considerado um produto inovador, tecnológico e maravilhoso. Hoje já se sabe que não é. E era muito associado ao glamour também, Sim. né? Quem usa aquilo, quem faz a propaganda daquilo. Então tinha um glamour no uso, né? Da Tanto que os utilização. industrializados hoje, quando a gente pensa no consumo de industrializado, não justifica o valor, porque na grande maioria das vezes não é mais barato do que uma alimentação natural, saudável, mas para o cara que de baixa renda, ele tem um status associado se ele comer no trabalho, na frente dos colegas, uma lasanha congelada, em vez de uma lasanha que a mulher dele fez em casa. Porque a praticidade, porque aquilo ali que você, nossa, já compra pronto, em algum momento foi considerado uma grande inovação. E isso há 25, 30 anos atrás. A gente vê os impactos hoje, mas isso começou. Ainda não nem que vale pelo bifinho, né? Exatamente. Eu acho que não deixa de ser uma inovação, né? Porque... Sim. Mas, de fato, a gente tem que rever essa inovação, né? E aí a gente vê uma crescente ali, né? Perto dessa indústria, dessa gama dos industrializados, que são os industrializados saudáveis. E de uso contínuo, né? Que passou a substituir toda a alimentação, muitas vezes. Esse é o grande olhar que a gente precisa ter. Olha, eu vou ter que ser estraga-prazer, mas já eu tá vou ter que passando. começar a encerrar aqui. Mas alguém tem ainda alguma pergunta? Não? Posso só fechar? Pode. Agradecer eles. Ela vai agradecer E e eu vou depois a Renata fazer vai ainda agradecer. uma colocação. Então, aqui. gente, finalizando a nossa discussão, a gente poderia ficar falando aqui por muito tempo, Sim, mas precisamos encerrar. Muito obrigada pela participação, pela presença de vocês, por estarem aqui numa segunda-feira à noite, né, me deixando falar, e eu nem gosto muito de falar. Então, agradeço a vocês, agradeço mais uma vez as professoras pela oportunidade de voltar à minha casa para trazer uma discussão de algo que hoje faz parte da minha vida. E deixo aqui os meus contatos, dúvidas, sugestões, reclamações, problemas, estou disponível, vocês podem entrar em contato, fiquem à vontade, vai ser um prazer trocar experiências com vocês até quando eu puder. Então, muito obrigada. Aqui as referências. Bem, então eu vou encaminhar o encerramento, mas a gente ainda tem algumas etapas aí. Então eu quero agradecer mais uma vez a presença da Thaís, né? Então, Thaís é egressa dessa casa, contou aqui a trajetória dela, né? E como é que a nutrição, onde a nutrição estava quando ela começou e aonde a nutrição ficou na vida dela, né? Hoje, que a gente pode ver tão presente aí na sua atuação profissional. E aí eu quero destacar na fala da Thaís dois itens, né? Claro que a gente ficaria aqui falando por muito tempo, mas um é a importância da adequação da rotulagem, né? Pela legislação. A gente está sempre em mudanças, então vai chegar uma época que essa legislação já vai estar obsoleta e que vai mudar e que não fique só na rotulagem, fique também na própria embalagem, porque a embalagem confunde, e esse é um dos grandes papéis, né, da indústria,
de ter essa confusão e a gente compra errado mesmo, muitas vezes, sem perceber. Hoje a indústria diminuiu muito a quantidade de alguns itens, então você vê a mesma embalagem, mas ela é menor. Sim. E muitas vezes você não associa isso, né? E é um reflexo na rotulagem também, né? Então, queria destacar esse ponto. E também do desenvolvimento do senso crítico, né? Não só ético, a gente já traz a ética enquanto pessoa e esse desenvolvimento enquanto profissional, né? De entender que o profissional fazendo um rótulo, elaborando uma tabela, ele é também um profissional de saúde, né? E ainda, né, de olhar esse exercício legal da nossa profissão. Então, está dando uma informação errada, porque não se aprimorou naquilo, não se capacitou naquilo, né? Ainda não formou, né? Alguns casos acontecem, a gente vai se esbarrando aí, né? E esse aluno, ele também é chamado, né? O profissional, ele já é profissional, então se ele está ilegal, se ele está exercendo alguma coisa não conforme, vai se resolver com o conselho. Ele vai ter alguma sanção, mas o aluno, ele também pode passar por algumas sanções, tá? Então não é porque eu não me formei que eu não posso pagar por algum erro que eu estou cometendo. Então eu queria destacar esses 2 pontos, né, que foram assim, muito importantes, além de toda a sua fala. E aí eu vou encerrando aqui, mas antes do encerramento, coloca para mim, elas vão colocar um QR Code da presença, como eu falei lá no início, não terminei ainda. Eu vou chamar a Luna, que Luna vai dar um aviso aqui para vocês. Após o aviso de Luna, eu queria chamar todos para aqui para frente para a gente fazer a foto, claro, quem se sentir à vontade, a foto que vai para o Instagram do projeto. Essa palestra ela foi gravada e vai ser disponibilizada no canal do YouTube do projeto, tá bom? Vem, Luana. Licença, gente. Bom dia. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Eu respondi, bom dia. É que eu tô passando em sala desde de manhã, gente. Primeiramente me apresentando, meu nome é Luna, eu faço parte da diretoria executiva do DCE. O DCE é a entidade que representa todos os estudantes da universidade. E a gente está fazendo passagem de sala porque amanhã vai acontecer um processo muito importante para todos os estudantes. Provavelmente todo mundo já está escutando os burburinhos nos corredores sobre as greves que vão acontecer e a greve da nossa universidade. E aí, dando um panorama geral, os técnicos administrativos estão há praticamente um mês em greve, eles deflagraram a greve, e os professores na assembleia que aconteceu na semana passada também decidiram aderir à greve a partir do dia 2 de maio. E aí vocês perguntam, por que uma greve? Por que estão fazendo greve agora? Tudo isso está acontecendo porque, né, e o que une os 3 segmentos da nossa universidade, pela recomposição orçamentária. Porque faz mais de 10 anos que o orçamento da nossa universidade e das universidades a nível nacional vem sofrendo suscetíveis cortes. Então, por exemplo, aqui na nossa universidade, só da verba de 2023 para agora de 2024, foi cortado do dinheiro que é destinado diretamente para a conta de água, luz, o sabonete, o papel higiênico do banheiro, R$1 milhão. Para além disso, da verba que é destinada diretamente para as bolsas e auxílios da nossa universidade, foi cortado R$1,5 milhão, fazendo com que fique praticamente impossível os estudantes ainda mais de baixa renda conseguir permanecer dentro da nossa universidade. Então, no Conselho de Entidade Base, que é a reunião que reúne todos os centros acadêmicos e diretórios acadêmicos, decidiu que amanhã vai acontecer uma Assembleia Geral dos Estudantes para debater a greve, né? E que nesse sentido também está acontecendo porque faz pelo menos 1 ano e meio que os técnicos administrativos e os professores têm uma mesa de negociação com o governo federal, mas que dali nada saiu. Então, o que os sindicatos decidiram agora de tensionar um pouco mais com o governo federal. E aí, para finalizar, é muito importante que todo mundo vá para essa assembleia, porque tanto as pessoas que são a favor, quanto as pessoas que são contra, para poder colocar a sua opinião dentro dessa assembleia. A gente conseguiu com a reitoria, e a reitoria mandou para as escolas, né, de curso,
que os professores do período noturno de amanhã liberem as suas turmas para participar desse processo. Para além disso, a gente conseguiu um intercamp, né, que vai passar no HUGG, no IB, no CCJP a partir das 5 horas da tarde para levar todo mundo para a assembleia, que vai acontecer às 6 horas da tarde aqui no Jardim do Campo ao lado, né, no CLA, que fica ao lado do restaurante universitário, espero que vocês já tenham ido, porque é o maior espaço aberto da nossa universidade. Então é muito importante que todo mundo tanto vá, mas chame um amigo, colega, para também fazer parte desse processo e acompanhar o Instagram do DCE, que vai ser onde a gente vai postar esses encaminhamentos. Para além disso, esse ia ser o momento que eu ia disponibilizar para vocês um panfletinho falando um pouco mais, porém como a gente é pobrinho, não tem um panfleto para todo mundo, tem 4 panfletos. E aí eu vou deixar aí vocês tiram foto, depois vocês leem, ou acompanham no Instagram do DCE. E a gente vai ser às 6 horas da tarde no Jardim CLA. Aqui ao lado. Mais alguma dúvida, gente? Não? Obrigada. Esclarecedor. Boa sorte para todo mundo. Aí, gente, vocês... Vai passando aí. Obrigado, gente. Obrigado, Bruno. Nada. Então, todo mundo já lá no QR Code? Não? Então vai lá. Para fazer e vir para a gente fazer a foto. Eu tiro foto. Eu tenho, cara. Eu tiro foto. Para vir, não, eu vou trazer. Já tem, sem problema. Todos já. Tá desligado o celular. Acabou a bateria. Aí, ó. Acabou a bateria. Depois a gente faz o seu. Não, tá aqui. Ligou? Oi, meninos. Vamos lá? Espera aí. Vamos lá, gente, venham. A apresentação dela ainda está aí. A apresentação dela ainda está aí. Eu não consegui ainda por causa da minha bateria tá fraca. Ah, peraí. Ou do contato. Ah, não, pode ser do início, que aí fica bonitinho na foto. Bota a primeira lá. Isso, assim tá bonito. Esse aqui é o mimo para você de projeto. Você fazer a foto no projeto. Vamos lá. Quem é bom fica aqui. A gente vai pegar pra cá, ó. Só não fica aqui que vocês vão ficar pra cá. A gente vai ficar aqui. Deixa eu ver aqui. Pega aqui no celular. Vem, gente. Vamos lá. Você que apareceu. Deixa eu tirar uma foto. Isso, Você tira, e meu. depois a gente Mas fala. tira uma de cada e tenta tirar outra que não tá. Boa, a gente bota assim, fica tranquilo. A cada claridade baixar Se não aparecer, eu sou baixinha. Peraí. Peraí que não pode estar com ela. Eu sei, Francisca. Terezinha, ó. Terezinha, Francisca. Mas cuidado, eu só sei que ela fez Vai, gente. Peraí. Vocês vão vir ou não? Eu acho que eu nem sei. Venham, deixa eles virem, peraí. Faz você. Foi? Ah, não, você é a foto
sair. Ela tem que sair. Vai, vai ser boa nisso. Vai lá. Eu sou maníaca. Essa é melhor. Pode falar Agora tudo bem na frente. Deixa eu Vai dar certo. Pra cá. Vem aqui, ó, Stephanie. Peraí, aí vai. Querido, muito obrigada. E aí na próxima. A gente foi disponibilizar o QR Code pra mim, que meu telefone estava com a bateria baixa. Só um minutinho.